Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, aí na expectativa, porque hoje realmente nós estamos de volta às aulas. Tenho certeza que todos vocês estão aí com aquele friozinho na barriga, com aquela ansiedade, não é? Porque a partir de hoje começa para valer o ano letivo. Tenho certeza que a semana anterior ao carnaval a maioria de vocês já tiveram aulas, já passou aquela fase da ansiedade de saber quem era a professora, qual a turma que você ficou, aqueles que saíram do ensino fundamental 1 e foi para o 2 ou foi para o ensino médio, se tinha só 3 professores na sala de aula, não é? Porque quando você está no Fundamental 1 até o quinto ano, você tem a professora da sala, mais a professora de artes e professor de educação física. Mas aí se você passa para o Fundamental 2, aí você vai ter 8, 9 professores, né? E aí você fica naquela expectativa. Tenho certeza que vocês já se conheceram, já sabe qual que é a sua sala, qual que é a sua turma, não é? Mas mesmo assim, dá aquele friozinho na barriga, porque muitos também às vezes não mudaram só de sala, mudaram de escola, mudaram de cidade, então tudo é uma novidade. E a professora Esther não poderia deixar de passar essa data em branco, sendo tá trazendo aqui uma história especial para vocês. E esse ano também nós temos o que aqui no Brasil? No mundo todo, mas no Brasil é muito valorizado. Nós temos o quê? A Copa. E isso, esse ano é ano de Copa, de futebol, não é? E como todo brasileiro, principalmente os meninos, amam futebol, então fica naquela expectativa. Então, esse vai ser um assunto que vai ser muito trabalhado, muito falado desse ano, então eu trouxe aqui para as voltas às aulas com vocês, uma história com o título: O Jogador, a Criança e o Soldado. O jogador de futebol, para ele ser um bom jogador, ele precisa do quê? De uma boa alimentação, não é? Ele precisa estar bem alimentado. Mas ele precisa também o quê? Além de estar bem alimentado, ele precisa de um uniforme, o uniforme do seu time. Por que que o jogador precisa de estar uniformizado com o uniforme do seu time? Porque quando ele estiver em campo, ele precisa estar identificado para não confundir e passar a bola para o adversário. Então, dentro de campo, o desejo de fazer gol também, né, de mostrar serviço, faz com que o jogador de futebol, ele tenha muitas contusões, não é? Às vezes ele se machuca ali num drible mais afoito, né, vai defender para poder defender o seu time. Então, ele precisa estar o quê? Com uma boa caneleira, né? Aí ele veste lá por baixo da meia a sua caneleira para proteger as pernas num drible assim mais forte que ele possa ter. E ele precisa também do quê? Da chuteira. A chuteira é indispensável para o seu desempenho em campo. As chuteiras, elas são preparadas com travas especiais na sola que garante adesão ao solo, evitando muitas vezes a queda do jogador. Já pensou o jogador jogando futebol lá, defendendo o seu time na Copa do Mundo, de chinelo ou de um tênis normal, né? E dá lá que o campo tá todo molhado, vai ser aquele escorrega, vai cair muitos tombos, não é? Então, um jogador bem preparado entra em campo para lutar pela vitória e se tornar campeão. E qual que vai ser a sua recompensa? Vai ser um troféu, não é? E uma medalha. Então ele vai o quê? Receber o troféu ali por ele ser um bom jogador, por ele defender o seu time, o seu país. E a criança, como jogador, ela precisa estar preparada para entrar no campo no retorno às aulas,
pois as lutas são muitas. Você vai ter provas, tarefas, trabalhos e outros desafios, como, por exemplo, dizer não ao pecado. Isso mesmo. Quando você for tentado a fazer qualquer coisa que não agrada a Deus. Então, o apóstolo Paulo fez uma comparação entre o soldado romano e o cristão, que está aqui, no livro de Efésios, no capítulo 6, e a partir do verso 10, está escrito bem assim, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha só. Portanto, toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tornando sobretudo o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, este texto aqui, Paulo, ele está comparando o cristão, ou seja, nós, que já temos Jesus dentro do nosso coração, com um soldadinho. Isso mesmo. Então você aí, que começou o seu ano letivo, que já tem Jesus no coração, você é um soldado de Jesus. E para que você se dê bem em campo, o que Paulo falou? Assim como o jogador tem lá, o seu uniforme e ele está preparado para o jogo, o soldado também tem que estar preparado. Então, a primeira parte lá, que nós lemos, que o soldado precisa para entrar na batalha, ele precisa do cinturão da verdade. O cinturão é que segurava as outras partes da armadura e protegia os órgãos vitais do soldado. Para a criança que já crê, né? Você que já crê em Jesus como seu Salvador, significa que você deve sempre falar a verdade, mesmo que isto lhe cause algum dano. Falar a verdade é sempre o melhor, porque quando começa assim no começo do ano, né? Às vezes a professora fala assim, trouxeram o trabalho, professora não trouxe, dá um monte de desculpa, por quê? Porque não fez. Então fica mais bonito você falar assim, professora, eu não trouxe o trabalho porque eu esqueci de fazer. Ou então tava com preguiça, tá, professora? Eu não fiz. É melhor você falar a verdade, porque de um jeito ou do outro, no final a professora sempre acaba fazendo. Eu mesmo falo assim, tá. Seu cachorro rasgou a sua atividade. Você não estudou para a prova porque você esqueceu o livro na casa do amigo. Tá bom. A gente sempre sabe. Então, fala a verdade, porque às vezes você falando a verdade, a professora vai falar, não, já que você foi sincero, então eu vou te dar mais uma chance. Agora, se ela às vezes pega que você tá mentindo, ela fala, tá. E aí acaba ficando a coisa feia para você. A outra parte da armadura do soldado era o quê? A couraça da justiça, isso mesmo. Então, a couraça, ela era feita do quê? De metal. Por que ela era feita de metal? Para cobrir do pescoço até a cintura, e que era a parte mais importante, né, do corpo do soldado, que ela protegia o quê? O coração. E este é o símbolo do quê? Da justificação, ou seja, da salvação que o Senhor Jesus alcançou na cruz, perdoando todos os pecados daqueles que creem e dando uma nova vida para ser vivida de acordo com a sua
vontade. Depois disso, o que o soldado calçava? O quê? As sandálias do evangelho, calçado do evangelho. Então, ó, o soldado romano, eles usavam uma sandália com um cravo na sola para dar segurança e agilidade na caminhada. Então, para ficar firme de pé, na luta é necessário estar calçado com o evangelho, que da paz de Deus. E é o quê? A paz para com o seu próximo. Então, quando você já tem o evangelho, você vai o quê? Você vai apregoar a paz. Você não vai se meter em briga, em confusão na sala de aula. Você vai ser sempre o quê? Aquela criança que procura buscar a paz. É necessário anunciar o evangelho de Jesus às pessoas que ainda não conhecem. E como é que você vai mostrar que você é um soldadinho de Jesus, se você, ao invés de apartar briga, apartar confusão, você está sempre metido em confusão na sala de aula? Então, aí não dá certo, né? A outra parte da armadura era o quê? O escudo. Isso mesmo, ó. O soldado precisava de um escudo. E aqui fala, ó, o escudo protegia todo o corpo do soldado. Ele era feito do quê? De madeira e coberta por um couro curtido. E quando os soldados lutavam assim emparelhados, eles formavam uma parede contra o adversário. Uma das armas mais terríveis era o quê? Os dardos inflamados, porque eles não apenas feriam o soldado, mas às vezes o exército inimigo, eles soltavam essas flechas, esses dardos, o quê? Com fogo na ponta e incendiava, né, o corpo do soldado. Então, o diabo também, ele lança dardos inflamados em nossos corações e mentes, mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança, dúvidas e ardente desejo de pecar. Se essas flechas não forem apagadas pela fé, elas irão acender um fogo dentro do nosso coração e nos levar à desobediência a Deus. Então, é preciso usar o escudo da fé. O que mais que o soldadinho usava também? O capacete, isso mesmo. Então, o soldadinho de Jesus precisa usar o quê? O capacete da salvação. O capacete era utilizado para proteger a cabeça do soldado. Então, ó, o inimigo ataca a nossa mente colocando pensamentos de dúvida sobre a bondade de Deus e sobre a nossa salvação. E é preciso confiar sempre no amor, na bondade e na misericórdia de Deus e ter certeza, ter a nossa mente blindada. E como é que nós blindamos a nossa mente? Com a espada do Espírito, isso mesmo, com a espada do Espírito. E qual que é a espada do Espírito? É uma arma de ataque. Essa espada é o quê? A palavra de Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é que nos ajuda a vencer os ataques do diabo e triunfar sobre ele através da Bíblia. Então, Cristo venceu Satanás no deserto usando o quê? A espada do Espírito. É necessário conhecer cada vez mais a Bíblia, o livro de Deus. A palavra de Deus nos afastará do pecado. Então, assim como o jogador precisa estar, né, pronto lá para defender o seu time, né, e receber lá o seu troféu, nós também, né, o soldado também precisa o quê? Estar pronto para a batalha. E você aí, como um soldadinho de Jesus, que está começando o ano letivo, você tem que estar o quê? Preparado para a batalha que você vai enfrentar esse ano, porque você vai ter muitas coisas novas para aprender na escola, mas também você tem que o quê? Buscar conhecimento da palavra de Deus. E olha só, o nosso versículo de hoje, que está aqui no livro de Crônicas, ó, 2 Crônicas 20 e 15.
olha só o que está escrito, ó, não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, você está começando um novo ano letivo, você está começando o quê? Uma nova peleja, não é? E às vezes você fala desse, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Você fica às vezes assustado, fica naquela agonia, achando que não vai conseguir. Às vezes quando chega ali na hora de você fazer uma atividade, uma prova, ou fazer um trabalho, você fica agoniado, achando que não vai dar conta. Mas olha só, aqui o versículo está falando, não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, Deus é que vai pelejar por você. Pega ajuda para Ele. Jesus não está aí do seu lado? O Espírito Santo não está aí dentro de você? Então, peça ajuda para Ele, que Ele vai te ajudar. E se você ainda não tem Jesus no seu coração, está na hora de você pedir para Ele. Falar, ai Jesus, olha, eu não sabia que se eu tivesse o Senhor dentro do meu coração, eu ia ter uma ajuda extra nesse ano letivo. Então eu te peço, Jesus, venha morar no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador e me ajude a fazer aquilo que é certo. Me ajude, creia em Jesus para que Ele possa te ajudar e você tenha também o quê? A vida eterna, porque nessa nossa vida é uma batalha, né? Nós somos um soldadinho de Jesus aqui. E se nós estamos aqui na batalha, nós almejamos o quê? Vencer essa batalha. E qual que é o nosso alvo quando a gente está numa batalha? É ganhar para o nosso time, não é? Seja lá o soldado do campo de batalha, ou seja o jogador no campo de futebol, ele quer o quê? O jogador quer trazer o troféu, a medalha para o seu país, e o soldado quer o quê? Vencer a batalha também pelo seu país, pelo seu povo. Então, qual é o nosso alvo? Seja como um jogador de futebol, ou seja como um soldado. O nosso alvo é o céu, porque a nossa pátria não é este mundo. A nossa pátria é o céu. Então, como soldadinho de Jesus, nós almejamos o céu. E se você ainda não é um soldadinho de Jesus, então eu vou fazer uma oração aqui agora, e você ore aí junto comigo, e peça para Jesus, para ele entrar no seu coração, para que ele possa perdoar os seus pecados e também para que você possa fazer parte desse batalhão que tem o quê? Como alvo, o céu, a nossa pátria celestial. Então vamos fazer oração? Querido Deus, eu te agradeço por mais esse ano letivo que o Senhor está dando para mim. Senhor, que durante todo esse ano o Senhor esteja do meu lado. Querido Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho feito, falado, pensado, visto coisas que não são do seu agrado. Mas Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, para que o Senhor possa me ajudar, para que eu seja um soldado nesta batalha que é o mundo, e que nessa batalha eu vença com a tua palavra, para que eu possa chegar no céu, porque eu quero ser um cidadão do céu, quero morar contigo. Então, Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me ajude a fazer o que é certo. Espírito Santo, me ajude nos meus momentos de aula, quando eu estiver estudando, quando eu estiver indo para a escola, me protege durante o caminho, na minha ida e na minha volta para a escola. Esteja do meu lado, me dando sabedoria, abrindo minha mente para que eu possa aprender aquilo que a professora vai ensinar durante esse ano. E por tudo, papai, eu te agradeço. No nome de Jesus, amém. Eu trouxe aqui, ó, uma musiquinha, a música do soldado para cantar com vocês. Essa música é bem legal, vocês vão gostar dela. É bem assim, ó. Com a armadura do meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer, com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme vou ficar. Então, se você tiver com a armadura de Deus, com a Bíblia, ó, que é a espada do Evangelho,
Pode ter certeza que seu ano letivo vai ser, ó, vou falar aqui uma palavra, vai ser jóia, vai ser porreta de bom, tá bom? Um beijo para vocês. Entra no nosso canal Virtude Quisitim, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aperta lá o sininho na opção todos para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, o YouTube notifique vocês. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.